Olá, começando ao vivo mais um Prosa de Finanças. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso Prosa de Finanças. Logo, logo começamos aí. Olha aí, ó. O Sr. Gilmar já tá aí também. Bacana. Boa noite, Gilmar. Boa noite. Aí, Ademar, bom que vocês chegaram, convidando já o Márcio. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tá me Boa, ouvindo? boa noite, Altemir, tudo bem? Tudo jóia, tá me ouvindo? Então, daqui a pouco Sim, começamos, então, mais um Prosa de Finanças. Como é que tá essa show. Florianópolis aí? Convidar Florianópolis mais está amigos? quente, tá quente. Fez calor, tá fazendo bastante calor aqui esses dias. Abafado aqui, tá abafado aqui. Esperamos mais chuva, estamos precisando muita chuva aqui em Curitiba. Ontem, no Então, final do dia, deu uma, pe- um- uma, uma chovidinha aqui, mas tá bem quente. ótimo. Então vamos lá, começar a convidar os nossos amigos aí, para que todo mundo possa participar hoje aí do Prosa de Finanças. Quem mais chegou? A Rita Mara aí. Oi, boa noite, Rita. A Lu chegou também. O professor Gilmar está aí, né? Aberto. Lu, que bom que vocês chegaram. É isso aí. Vamos começar a convidar nossos amigos, pedir para o pessoal entrar. O assunto vai ser bom hoje, hein? Hoje duas feras, né? O Márcio é bom no que faz. E nós vamos lembrar casos. Eu gosto do prosa aqui, Márcio, que a gente começou essa proposta, né? Que é esse bate-papo descontraído, informal. A gente não quer resolver a vida de todo mundo. Mas se a gente puder ajudar algumas pessoas, está valendo. Ó, o Herbert chegou. Boa noite, Herbert. Seja bem-vindo. Convide seus amigos, gente. Convide mais pessoas. André Nunes, olha, outro fera aí, ó. Esse é lá de Pompeia. André Nunes também chegou. Que bom que você está aí, André. E a ideia do Prosa de Finanças, então, como eu estava falando, é isso. A gente conseguir fazer um bate-papo, né? Descontraído, falando das finanças, tentando ajudar pessoas e mudando um pouco aí a história de vida, né? Tem gente que Sim, realmente não sabe enfrentar os problemas, viu, Márcio? sim, verdade. Nada mais do que num sábado às 8 horas da noite, né? Poder trocar essa ideia de finanças, mostrando para o pessoal, né? Quebrando um pouquinho do paradigma aí do que é planejamento financeiro, que é muito mais simples do que muitas pessoas imaginam, né? Então, poxa, é uma honra poder participar junto contigo aí, professor, né? Enfim, tanta experiência e, poxa, é uma honra. Me sinto honrado de estar junto contigo aí nesse papo. Olha, eu que agradeço. Daqui a pouco você vai se apresentar aí para todo mundo. Estou convidando aqui os nossos amigos. Não deixe de convidar seus amigos, gente. Vamos lá. Como eu estou aprendendo, né? Manda aviãozinho. A Cíntia chegou, que bom. Olha aí, ó. Paulo chegou, Henrique. Boa noite, Cíntia. Que bom que você está aí. Cíntia sempre manda ótimas perguntas, viu, Márcio? Oba, Pode se preparar aí. Vamos lá. Então, como maravilha. a gente falou, a Jane entrou também. Jane, desculpe o atrasado. Parabéns para você. Que bom que você tá gente aí. Paulo Henrique, outro fera, professor, né? E a ideia vai ser essa, então, hoje no nosso prosa aí, falar desse tema educação financeira de forma descontraída, né? Eu gosto de começar o prosa, Márcio, sempre falando assim o histórico, né? Como é que a gente caiu nessa vida de educador financeiro? Como é que Sim, aconteceu, né, a nossa trajetória? Muitas pessoas nos conhecem, mas não sabem como é que isso aconteceu. Então vamos lá, vamos convidando aí mais alguns amigos, gente. Convide aí, manda aviãozinho, convida mais pessoas aí. E a gente vai falar hoje então isso. Quando eu comecei, né, em termos de finanças, né, comecei fazendo um MBA em responsabilidade social corporativa. Olha que interessante, né? Paulinha, lá de Manaus, ó, se a gente acha que aqui tá quente, imagine lá a Serra da Paulinha, rapaz. Manaus é muito quente. Paulinha, muito bom que você está aí com a gente. Manda pergunta. Paulinha, hoje temos o Márcio aí. E falando aqui, então, Márcio, eu me lembro que eu fui estudar um MBA de responsabilidade social corporativa. E dentro desse MBA eu me deparei com um mundo, porque eu sou do mundo dos investimentos, né? Eu trabalhava em mesa de operações, em banco. A Ângela que entrou, muito bom te ver aí, Ângela, que bom que você está conosco. Gente, convide seus amigos aí, manda aviãozinho. E nesse MBA, o que eu me deparei? Eu, do mundo de banco, na área de investimentos, né?
falando com pessoas que faziam trabalhos sociais maravilhosos, maravilhosos. Só que muitas instituições dessas acabavam fechando porque não sabiam gerenciar suas finanças. E aí, me aprofundando um pouco mais, o que eu acabei descobrindo? Que não eram só instituições e empresas que não sabiam administrar suas finanças. Oi, Luísa, boa noite, que bom que você está aí. As pessoas físicas também não sabem lidar. Não sabiam e continuam não sabendo. E eu me lembro que lá naquele MBA na FGV, quando eu comecei a trabalhar, o meu tema foi alfabetização financeira. E acabamos fazendo uma pesquisa e apresentação de um trabalho, e aquilo rendeu frutos. O que ele rendeu, né? Olha aí, Caxias do Sul, ô Arlise, que bom que você está aí com a gente. Gente, está ficando bom aqui, hein? Está entrando gente do Brasil inteiro. E o que aconteceu? Eu também acabei gostando pelo tema, Márcio. Porque quando eu comecei a dar palestra e ministrar cursos voluntariamente, ajudando essas pessoas nas suas instituições, nas empresas, né? Eu acabei descobrindo o seguinte, sabe o que eu gosto de falar desse assunto? Sabe o que eu gostei de ajudar pessoas? E eu me lembro que eu montei a minha empresa nessa época e eu digo, o patinho feio. Porque ela era a menor empresa que eu tinha, aquela empresinha que estava ali naquele cantinho, mas não era a minha atividade principal. E acabou se tornando a minha atividade principal. Tanto é que eu estou há mais de 20, 25 anos nessa área e eu gosto dessa área. E eu queria saber de você, Márcio, me conte, para as pessoas saberem o seguinte, quem era o Márcio antes e como é que o Márcio mudou a chave? Como é que chegou a gostar de finanças pessoais na sua vida, Márcio? Vamos lá, né? Se apresenta primeiro aí, isso, se apresenta. Bom, eu sou o Márcio, né? Sou paulistano, mas há 4 anos moro aqui nessa cidade maravilhosa chamada Florianópolis. Uma honra poder morar nesse lugar. E é interessante porque eu sempre, desde muito novo, eu sempre tive desejo em fazer faculdade de administração de empresas, né? E é engraçado, Altemir, porque normalmente as pessoas falam que quem faz administração é porque não sabe o que quer, né? Ah, não sabe o que quer, faz ADM. Não sabe o que quer, faz ADM. E no meu caso era o contrário, e isso gerava um pouco de crise para mim, né? Eu falava, poxa, eu sei o que eu quero, né? Eu quero ADM, mas porque eu sei, eu desejo por isso. E fiz o curso de administração. Eu sempre gostei muito da parte financeira e a minha carreira profissional sempre foi contas a pagar, contas a receber, faturamento, aquelas linhas de praxe, né, de uma boa empresa. Então, cheguei a participar de um processo seletivo na Deloitte, que é uma empresa de auditoria, e eu passei nesse processo. Então, eu fiquei um ano e pouquinho na Deloitte como auditor, né, trainee de auditor, e sempre com um número na cabeça. E aí foi quando eu recebi um desafio de um amigo que tinha conhecido uma empresa em São Paulo que estava ministrando cursos de educação financeira. E aí, imediatamente, eu lembro que a minha chave, minha cabeça deu uma travada, porque eu falei, vou fazer o quê? Curso de educação financeira? Pô, eu já domino o número, já fiz faculdade, estava prestes a entrar no MBA de controladoria, enfim, né? Com aquele pensamento de que só pelo fato de conhecer números, automaticamente eu teria educação financeira. Você já se achava o cara, é isso? Eu me achava, a última bolacha do pacote. Tanso, né? Bobinho. E aí eu fui nesse desafio desse curso, era um curso de um dia inteiro, e fiz o curso e recebi um desafio no final do curso. Eu confesso que estava meio com o coração meio travado ali, porque a gente, quando acha muita coisa, né, não se abre para aprender, é complicado. E aí, do final do curso, eu lembro que foi feito um desafio que se aquele treinamento não fizesse diferença na minha vida, que eles me devolveriam o dinheiro. Olha só que incrível, né? E aí eu fiz o teste, eu fiz certinho tudo que eles me sugeriram, mas com a motivação errada, né? A motivação de querer o dinheiro de volta. Você estava cético, então, né? E daí você falou, peraí, eu já sei. O que vai me ensinar, né? O que vai agregar? Exato. Só cortando um pouquinho, mas porque o prós é isso, sabe? Quantas pessoas já entraram em sala de aula comigo? Quanta gente tava assim, com aquele braço cruzado, tipo assim... Ixi, o que é que agora eu sou mais velho, mas eles falavam assim, o que esse guri novo vai te ensinar? Sim. Né? Mas continue que tá muito bacana. E aí eu fiz todo o passo a passo do pós-curso, né? E realmente aquilo não só mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar sobre finanças. Eu cheguei à conclusão que o fato de eu achar
que eu conhecia sobre números, na verdade eu não conhecia absolutamente nada, né, que era muito mais uma questão comportamental, de pensamento, de hábito, do que só número. E aí, a partir daquele momento, Altemir, eu não só mudei o meu pensamento pessoal sobre finanças, como eu me apaixonei pelo negócio. E aí, de lá em diante, eu não parei mais. Joia. Daqui a pouco você conta mais um pouquinho. Vamos depois responder. Luísa, tem a tua pergunta muito bacana, Cíntia também. Jair, que bom que você está com a gente aí, gente. Joia. Fernando, Marla, Nádia, todo mundo chegou. Nádia, eu preciso saber se chegou os livros aí para os seus alunos, Nádia. Eu estou preocupado já com os correios. Já faz tempo que eu mandei os livros para os meninos aí. Então, Márcio, o interessante é a gente falar que em determinado momento da nossa vida, nós nos apaixonamos por educação financeira e ajudar as pessoas, né? Muito embora sendo das áreas, né, contábil ou investimentos, então a gente já lidava com números e dinheiro. E muita gente tem aversão aos números, né? Muita gente realmente, quando começa a falar, fala, pô, ou ela acha que sabe tudo, ou realmente ela não sabe nada, né? E aí nós vamos lembrar aqui também histórias, eu atendi várias pessoas, você também atendeu várias pessoas, e como eu falei, a gente vai interagir, vai responder a Cíntia daqui a pouco, vai responder Elô. Mas e aí, o que você faz? Como é que você sai de São Paulo para Florianópolis? Pois é. Já era um desejo, né, que eu tinha de mudar um pouco, sair um pouco dos ares de São Paulo. E aí foi quando surgiu uma oportunidade para minha esposa, né? E aí a minha esposa acabou vindo fazer um teste aqui numa grande empresa em Santa Catarina e deu tudo certo. Eu já estava louco de vontade de ir embora. E é engraçado que eu falava que se eu saísse de São Paulo, eu só moraria no Sul, né? Não iria para outro lugar, que eu tinha um carinho especial pelo Sul. E aí Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, né? Então já vai fazer agora no começo do ano 4 anos que eu estou em Florianópolis. E, enfim, e eu tive que virar a chave, né? Eu tinha muitos clientes em São Paulo, mas muitos clientes que me exigiam presencial, né? Era difícil ainda essa questão online. E aí eu tive que me reinventar aqui em Floripa, trazendo minha empresa para cá. E hoje, graças a Deus, tem dado super certo. Continuo atendendo no Brasil inteiro, agora com a facilidade, né, que nós temos da internet. As pessoas estão mais abertas a isso, meio que na marra, mas estão mais abertas, né, por conta da pandemia. Tá. Todos estão mudando a chave também, né? Verdade. Isso aí. Essa tua terra é maravilhosa. Eu fiz trabalhos aí para Telesc, a Eletrobras, essa região, essa cidade aí realmente é maravilhosa. Vamos começar uma coisa aqui, Márcio. Olha só, a Heloísa mandou uma pergunta muito bacana. Que conselho você daria para quem está iniciando sua carreira? Então vamos lá, gente. Hoje é uma dupla aqui, tá? Hoje a gente vai ajudar você realmente com dois tipos de resposta e às vezes a gente vai estar unânime na resposta. Eu acredito o seguinte, Márcio, quem começa na carreira tem que imaginar o seguinte, olha, se você puder já fazer um planejamento, imaginando como será o seu futuro, comece agora fazendo uma reserva pensando na aposentadoria. Sim. Por quê? Todos que começam uma carreira de trabalho detonam o salário. Né? Comigo aconteceu isso, talvez com você, várias pessoas. Ou seja, quando a gente é muito jovem, a única coisa que a gente não pensa é fazer uma reserva financeira ou fazer investimentos pensando lá no futuro. Só que custa mais caro pensar nisso depois. Então, a minha dica seria essa. Ó, se você está começando uma carreira, separe um percentual para que você daqui a 10, 20, 30 anos tenha esse recurso financeiro. Qual conselho você daria, Márcio? Eu vou muito nessa linha também, Altemir. Eu acredito muito que esse tipo de conselho, esse tipo de dica, muitas vezes é deixado de lado, né? Ah, não, isso é papo furado, meu Deus, isso aí é loucura. Eu preciso aproveitar. Longe. Não, eu preciso aproveitar, né? Eu tenho tanta coisa para comprar. Pô, eu já fui tão privado. E aí, de repente, chega lá com 30, 40 anos, e aí você começa a pensar nisso com mais profundidade, e aí o valor começa a ficar diferente. Né, para você manter o seu padrão de vida, para você ter mais tranquilidade, eu sempre digo que o nosso maior aliado é o tempo. E aí parece conversa fiada, mas não é. Né? Então... E um fator agora que é a taxa de juros, né? Com essa queda, antes ainda estava um pouquinho mais fácil ganhar dinheiro. Mas agora, com a queda na taxa de juros, gente, ficou mais difícil ainda. Então você formar uma reserva financeira para a sua aposentadoria. E ainda lembrando que a regra do jogo mudou durante o jogo, né? O INSS mudou a regra e irá mudar novamente, gente. Né? Muita gente fala, mas aqui no Brasil... Gente, na Alemanha eles mudaram a regra, na Suíça.
os países mudam a regra. As pessoas estão vivendo mais, né? É um custo para manter essa seguridade social. Então é o seguinte, aqui no Brasil eu acredito que essa regra ainda pode mudar novamente. Eu acredito. A Cíntia fez uma pergunta bem bacana, olha só. Também baseada na experiência de vocês, que questões culturais as pessoas trazem para suas dificuldades financeiras e que estratégias vocês desenvolveram para orientar as pessoas? Bem, Cíntia, vamos lá, deixa eu ver se é. Ah, não, tem a 1, perdão, Cíntia, eu vou ler a 1, desculpe. Eu já falei em várias provas, eu sou analógico, tá? Então demora aqui para eu me achar. A Cíntia, primeira pergunta, tá, Cíntia? Vamos lá, volta aqui a primeira pergunta da Cíntia, eu respondo a 2. Baseado na experiência de vocês, quais as principais dificuldades que as pessoas apresentam na hora de iniciar um planejamento financeiro? Vamos lá, Márcio, começa aí, daí eu já engato uma resposta. Eu acho que é a perseverança, tá? Porque, pensa, as pessoas, elas vêm determinados anos da vida fazendo algumas coisas erradas, tomando decisões erradas, e aí elas acham que num simples papo, numa simples conversa, como se fosse uma varinha de condão, todos os problemas financeiros delas serão resolvidos. E eu sempre digo que é um pequeno passo constante, sempre na mesma direção. É isso que vai fazer você permanecer no planejamento financeiro, quebrar um pouco desse paradigma, achando que planejamento financeiro é só para maluco, que isso não é impossível, que é muito difícil, e não. Né? É muito simples, é mais simples do que as pessoas imaginam. Então eu acredito que a persistência, né, essa perseverança de ter um objetivo maior que você vai buscar, faz com que você permaneça no planejamento financeiro. Ótimo, concordo aqui com o Márcio e digo mais, gente. Qual que é o maior problema? Primeiro, as pessoas realmente não gostam de fazer. As pessoas têm medo de enfrentar a sua realidade financeira. E eu sempre digo que os números assustam, e assustam mesmo. Então, o que acontece? As pessoas não querem fazer um planejamento, primeiro com as desculpas. Ah, não gosto de planilha. Ah, não sei lidar aqui no celular, no computador. Aí eu desarmo qualquer pessoa. O bom e velho caderno serve. Aquele caderno que a sua avó usou, a sua mãe, que várias famílias brasileiras usam. Se você souber como fizer ali por categorias e separar as despesas num caderno, você já começa a fazer um planejamento. Mas eu acredito que é muito disso, né, Márcio? As pessoas primeiro têm medo, porque vai ter que enfrentar os números, têm medo, e descobrem o seguinte, que os números machucam, e é para machucar. Os números têm que mostrar a sua realidade e o que você está fazendo com o seu dinheiro. É a síndrome do amanhã, né? Amanhã eu começo, amanhã eu faço. Ou a síndrome da segunda-feira, né? Igual a dieta. A dieta a gente começa sempre na segunda-feira, só não sabe de qual mês. Né? E aí já chega dezembro e não começou, né? Então... E sempre fica procrastinando e a vida não melhora, né? Porque não faz nada para a vida melhorar. É enfrentar o Golias, né? O gigante. Nós precisamos enfrentar esse gigante de frente e não correr mais dele. E aí as pessoas, elas têm o medo de se deparar com a realidade. Mas é na realidade que elas conseguirão tomar medidas muito mais pontuais, nem tão drásticas assim, que eu sempre digo que não precisa ser drástico, não precisa tomar medidas extremistas, mas com a simplicidade você consegue ir subindo os degraus ali. Márcio, certinho. Você falou uma coisa bacana. Olha só o que eu faço aqui no Prova. Eu já engato quando você fala alguma coisa. Tem gente que fica querendo que anote o cafezinho, o gasto com uma bala, Eu já fujo dessa área. Eu falo, gente, se fosse guardar o dinheiro do cafezinho, realmente... Gente, é bonita a história, né? Deixa, tal. Eu já vou assim o seguinte no macro. Se a pessoa não cuida da conta de água, da conta de luz, do financiamento, não cuida dessas contas, não serão aquelas pequenas contas que irão afundar realmente o barco. E o que estressa muitas pessoas é que alguém fala assim, olha, pare de gastar com isso, pare de gastar com aquilo. Né? Ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Isso funciona, Márcio? Olha, que nenhum outro planejador financeiro me ouça. Né? Por favor, mas eu não acredito que uma planilha muda a vida de alguém. Não consigo, né? Então, eu acredito muito que quando você tem objetivos maiores, você tem uma força de vontade maior que te impulsiona e que a planilha é uma excelente ferramenta, mas ela não vai simplesmente pelo fato de você alimentar, mudar o seu pensamento. Ela precisa, nós necessitamos de um controle, mas não parar apenas no controle. Então é isso que eu acredito. É uma das atividades que precisam ser feitas.
Para que a pessoa Exatamente. mude o seu pensamento, mude o seu jeito de ser, né? É Gente, isso. tem mais gente chegando aqui. Olha, tem o Salomão aqui, boa noite. Esse também é professor, esse é fera. Ele diz que não, mas ele é. O Marlon chegou aí também. Gente, convido os amigos. A Gisele de Ziura, fantástica arquiteta, coordenadora, né? Vamos lá, Cíntia Tele. Rita Mara falou, concordo, o medo paralisa, e paralisa mesmo, né? Olha aí, ó, o Jair colocando. Como o Altemir já falou em um curso, né? Cortar dói. É verdade, porque quando usa um caderno, uma planilha, só os números lançados ali não funcionam. A Não, segunda etapa é fazer o seguinte: agora, o que você corta, o que você reduz. Aí fez isso, também só isso não funciona. Agora tem que sobrar dinheiro, o que você faz com o dinheiro que sobrou? E aí é um passo a passo, né? Eu gosto de dizer, Márcio, que a planilha, nesse caso, é apenas um mapa financeiro. isso. Mas sozinho ele não faz nada. Ainda te falta o carro, te falta o combustível, te falta, como você falou, combustível, determinação, vontade de fazer, enfrentar os números. E aí segue em frente, né? O Herbert colocou, conheço pessoas que nem abrem a correspondência, pois têm medo de ver as contas. Sim. Já atendeu algum cliente assim, Márcio? Já Meu atendeu Deus, gente? muitas. Eu já cheguei aí, Altemir, para a consulta financeira, né, a assessoria, e eu cheguei Uhum. lá, o casal estava em pânico, sentado na mesa, parecia que o monstro estava por vir, né? E aí, quando eu cheguei, eu falei, nossa, gente, que vocês estão meio carrancudo, o que está acontecendo? Eu sou planejador financeiro, mas eu não mordo, não. E aí eu tive que deixar o ambiente mais tranquilo, porque a pessoa já fica ali tensa, porque já sabe que a situação tá ruim, mas se a Uhum, gente não uhum. tiver ali o bom ânimo, né, para melhorar e para enxergar algo bom, para você tomar uma atitude diferente, meu Deus, aí que trava tudo mesmo. Mas eu já tenho vários casos de pessoas que têm aversão de ver a realidade. Uma vez eu me lembro numa empresa que eu tinha uma cadernetinha realmente que eu usava para anotar os pequenos gastos. Mas isso era uma fase depois do curso. Como eu aplicava o curso, ensinava a usar o caderno planilha, um app, então ele avançava o curso. Chegava num momento, numa fase que a gente usava aquela cadernetinha para mudar algum modelo mental errado que as pessoas tinham. E aquela cadernetinha, na verdade, era o seguinte: você anotava realmente os pequenos gastos, né? Mas só para você saber que impacto aquilo estava acontecendo no seu dia ou naquela semana. E eu me lembro que teve uma assistente social e a palavra dela foi muito na hora, na lata, assim, eu surtei, não aguentei, joguei fora aquela cadernetinha. Por que para ela deu esse surtei? Porque possivelmente ela tinha muitos gastos que ela fazia até, acho que inconscientemente. E aí que entra toda uma questão aqui. Nós vamos pegar a pessoa que não abre a correspondência, porque ela sabe que ali tem um problema que ela mesma ocasionou, então ela não quer saber os números. E tem aquela pessoa que gasta no automático também, sem pensar. E aqui, como educadores financeiros, o que a gente tenta ensinar, né, Márcio? Primeiro, você vai ter que mudar hábitos ruins e incorporar hábitos bons, Isso. né? Então vamos lá, agora é com você. Quais seriam esses hábitos positivos agora para essa pessoa? Eu não abro correspondência porque eu tenho medo. Então é um modelo mental, né? Ele acha que fugir, não enxergar é a solução. E o outro consome porque é como uma fuga, uma saída. Essa pessoa que ela tem a aversão, né, não abre, ai, não vamos ver o extrato. Não vê, porque o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Isso a pessoa fala hoje, mas eu sempre incentivo, não, nós precisamos enxergar a tua realidade para que as boas Uhum. medidas, as boas práticas sejam adotadas. Como que você vai enfrentar um problema? Eu sempre dou o exemplo do médico. Você chega num médico e aí o médico simplesmente olha para você e fala assim: não, nós vamos toma esse remédio A, B, C, D. Eu vou olhar para esse médico e vou falar: ué, mas ele não fez um exame, ele não tirou a minha temperatura, não tirou minha pressão. Como que eu vou tomar um monte de remédio? Planejamento financeiro é a mesma coisa. Não tem como nós darmos Hum. uma medicação adequada, né? Se nós não soubermos o que o paciente está sentindo. E a Se gente não tiver uma sabe investigação, né? exatamente, que ele está com medo. Mas esse medo ele é proveniente do quê? Só da situação atual? Será que são coisas do passado? Herança familiar, né? De que Uhum. faltou, e ele traz isso hoje, que porque vai faltar, vai continuar faltando? Não é meramente números, né, Altemir? A gente sabe disso.
Tem todo um trabalho Isso. até psicológico por trás de você quebrar alguns paradigmas, algumas identidades que foram formadas, e também quem gasta demais a mesma coisa, que acha que amanhã não existe, né? Não houve, gasta como se não houvesse amanhã. E a gente faz tipo uma investigação, porque é um que eu sempre falo para os meus clientes que eu atendo que a gente está montando um quebra-cabeça. Então, às vezes, dá uma atividade aqui, outra atividade ali, mas na verdade a gente está tentando entrar lá dentro da cabeça do cliente e saber o que está acontecendo realmente. Ah, não abre correspondência, gasta demais, tem aversão à planilha, não gosta disso. O porquê que, como você falou, pode ser algo da família, o que está acontecendo, né? A Ângela colocou aqui, sim, é preciso coragem e ação. E às vezes nós, como educadores financeiros, temos que ser o suporte. Por Uhum. exemplo, eu não negocio para os meus clientes, eu não ligo para banco, eu não Sim, falo sim, com o financeiro, mas eu dou todo o apoio de como ele deve ligar, como ele deve fazer. sim. Então, quer dizer, eu gosto porque daí a gente coloca para o cliente dizendo o seguinte, meu amigo, em dado momento você vai andar sozinho. Não precisa mais de Altemir, não precisa mais de Márcio, e é Isso. isso que nós queremos ensinar. Esse é o caminho, Márcio? Isso. É engraçado que sempre no primeiro papo que eu tenho com os meus possíveis clientes, né, eu sempre digo para eles, eu quero que você chegue na tua autonomia financeira. Eu não quero que você seja eternamente dependente de mim ou de outra pessoa. Você vai aprender a Uhum, tomar as tuas decisões. É claro que em coisas muito específicas não tem problema. Para buscar alguma coisa relacionada a uhum, investimento, para fazer um check-up de tempos em tempos, não tem problema. Agora, essa dependência tem prazo de validade, né? Por quê? Porque você vai subindo ali na escada e vai assumindo de fato o controle financeiro da tua vida, com muita segurança, com muita tranquilidade. Então, eu acredito na autonomia também. Joia. A Fernanda colocou, Fernanda Costa, né? Estou iniciando minha carreira e graças a Deus estou indo, está dando certo. Por isso estão ficando, eu acho que ela, não sei se é com Com medo. medo, isso. Com medo. Ó, o pastor André Salgado entrou, muito bom. Ela Quem continua mais, ali, ó, Fernanda? com medo de ver bastante dinheiro Ah, entrar e não saber o que fazer. Fernanda, você acredita que isso acontece? Uma vez eu atendi uma cliente, olha só que interessante, Márcio. E eu me lembro que eu atendi e tinha graves problemas financeiros. Então a gente fez todo aquele trabalho, levantamento, para que a pessoa parasse de gastar, equacionasse, né? Usasse um modelo de controle mais adequado ao seu perfil e caminhasse sozinha. Ou seja, junta, paga as dívidas e tal. Então, quando eu atendi ela, ela tinha esse problema, endividada. Passado, acho que um ano, passou um ano ou dois, ela me liga e fala, professor, agora eu tenho outro problema. Eu falei, o que aconteceu agora? Ela, agora eu não sei onde investir. Que agora está entrando dinheiro e está sobrando dinheiro, e agora realmente sobra, mas eu estou com muito medo porque eu não sei onde investir. Eu falei, nossa, que problema bom, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Mas para muitos é um problema. Eu vi que entrou ali o professor Jorge Prado, está entrando muita gente. Às vezes as pessoas, elas não sabem onde investir e elas ficam caindo em armadilhas financeiras. Quais são as armadilhas, Márcio? Aconteceu em Florianópolis, aconteceu em São Uhum, Paulo, Curitiba. Pirâmides financeiras. sim. E pessoas estão querendo ganho rápido e fácil. Existe esse ganho rápido e fácil? Não. Não tem almoço grátis, né? As pessoas, Uhum. elas querem enriquecer, muitas vezes, custe o que custar, né, Altemir? E aí o custe o que custar sai caro. Porque você não Hum, tem o conhecimento, você não atrela os teus investimentos com os teus objetivos de vida e a ganância toma conta de você. Isso é um perigo. Esse aí uhum. a beira do precipício. E aí, de repente, quando o investidor some, leva o dinheiro embora, aconteceu agora recentemente de novo, né? Tá lá em Portugal, gastando o dinheiro de todo mundo. Enquanto isso, as pessoas estão chupando o dedo. Por quê? Porque não tinha só aquela expectativa de render o dinheiro, mas tinha uma pontinha de ganância, né? E a De motivação ganância. errada, ela tem a consequência errada também. E isso eu aproveito para responder a pergunta aí da Fernanda de novo. Ó, Fernanda, você colocou ali, pelas experiências de vocês, qual momento eu devo procurar ajuda e investir em um consultor financeiro? Olha, eu acho sempre prudente começar, como o Márcio falou, lá nos Estados Unidos as pessoas têm um contador, tem alguém que cuida dos seus investimentos, cuida de dinheiro. Nós que trabalhamos na área de educação financeira, quando eu começo a atender algumas pessoas, as pessoas não fazem ideia de quanto a gente é como se Sherlock Holmes.
A gente realmente começa a investigar e perguntar, as pessoas ficam alucinadas, falam, nossa, nunca havia nem pensado nisso. Isso nem tinha passado pela minha cabeça. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar um consultor, mais cedo ela vai saber se tem ou não problemas, né, Márcio? Uhum, com certeza. Eu sempre digo que quanto antes, melhor, né? Você vai começar da forma correta. E aí você evita um monte de pedrinha no meio do teu trajeto que vai impedir você de chegar no teu lugar desejado. Quanto antes você procurar a ajuda de um profissional, melhor. Ele vai te ajudar não só a te orientar, mas a ter aquele tempo que eu sempre digo que é o nosso maior aliado a teu favor, né? Mais tempo para você fazer as suas coisas da maneira correta. Gente, não esquece de convidar seus amigos aí, convide seus amigos, manda aviãozinho. Esse é um Prosa de Finanças, estou falando com meu amigo aqui, Márcio, está morando hoje em Floripa, educador financeiro, da consultoria, é fera no assunto. Eu vi que entrou a Neuza, um abraço, boa noite, Neuza, a Larissa tá aí, a Paloma, o Paulo Max, olha aí, ó, esse é fera também, esse entende muito de finanças aí, né? A Carla entrou, a Vivian, muita gente entrando. Então, convide seus amigos, gente, mande suas perguntas, que nós estamos tratando hoje do tema educação financeira. Márcio, vamos lá, lembrando de causas e atendimentos, né? Eu fiquei muito impactado uma vez que eu atendi um caso e era uma separação, tá? E a pessoa, então, tinha aquela questão. Quando separa, gente, o estrago é duplo, tá? Os dois querem casa. Cada um quer ir para um lado, né? Porque separou, né? E ali tinha um detalhe, porque a pessoa, um queria ficar na casa e o outro queria vender a casa. E aí, Márcio, começa a briga, né? Porque se não entrar no acordo, é complicado. E quando quem quer vender a casa, coloca o preço lá em cima. E para ele, ela vale muito. E quem está querendo ficar com a casa, que quer comprar a casa, quer pagar baixo. Então aí eu peguei uma consultoria financeira, que eu tinha que dar educação, aliado à emoção. E aqui a emoção era um turbilhão de emoção que às vezes eu te juro que eu me perdia, que eu tinha que mudar o assunto, desviar e falar de outras coisas. Por quê? Porque volta e meia voltava a história lá da separação, o problema, várias questões que fugiam da minha competência. O bacana dessa história é que eu falo o seguinte, a gente conseguiu navegar no meio desse turbilhão emocional. Gente, a emoção atrapalha muito as finanças, né, Márcio? A emoção complica. Meu Deus. E a gente conseguiu trabalhar, Márcio, e foi indo e foi passando um tempo, e ela conseguiu comprar um apartamento. Ela conseguiu juntar a grana, o outro descobriu que o que ele estava pedindo era baseado na emoção, tipo assim, eu quero me desfazer, mas a minha parte vale mais que a tua. E a gente foi trabalhando e, graças a Deus, né, a coisa terminou bem. Né? É bom, Márcio, quando a gente atende os clientes e termina bem assim? Meu Deus, a satisfação ela é enorme, né? Eu já peguei casos assim, não chegou na questão da separação, mas foi assim, bem tenso. Eu cheguei à noite para uma consultoria de casal, eu fui na casa deles, e aí o rapaz, ele se emocionou comigo, a esposa foi fazer um cafezinho, sabe a história do cafezinho? E aí eu aceitei o cafezinho, meu Deus, mas que arrependimento de eu ter aceitado aquele cafezinho. E aí na hora ela foi para a cozinha fazer o cafezinho e ele soltou, ele começou a se emocionar comigo ali, ele começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Aquela mulher saiu da cozinha que eu achei que aquela mulher ia assassinar ele. Eu falei, meu Deus do céu, resumindo, eu fui para fazer uma consulta financeira e acabei fazendo uma consulta de casais, né? Porque eu acabei ficando até quase 3 horas da manhã lá, porque o negócio, o caldo engrossou. Então, mas aí depois, né, a história termina bem, né? Ela começa mal, mas ela termina bem. São os meus clientes até hoje. Então, assim, deram uma reviravolta nas finanças, conseguiram comprar o apartamento, conseguiram organizar as dívidas, hoje já se tornaram investidores. Então, assim, eles saíram literalmente do caos para o equilíbrio financeiro. E isso não tem preço. A satisfação e a alegria é enorme. Que legal. Eu vi que entrou a Patrícia, aqui entrou a Thaís. Gente, muita gente chegando, a Sônia. Então, esses atendimentos que nós fazemos, às vezes como educadores financeiros, cai de paraquedas outros problemas que não nos cabem. Que eu indico, às vezes, psicólogo, indico médico ou outro profissional, né? Mas já aconteceu casos assim, Márcio, que eu falo assim, que são emblemáticos, né? Que a coisa assim é muito interessante, né?
de o casal, por exemplo, chegar para uma consultoria sem o outro saber da consultoria. Sim, E sim. isso é comum na nossa vida, eu acho. Nossa, Acontece porque quem às vezes nos contrata, e eu, por exemplo, eu procuro sempre atender o casal, né? Para que não fique nada escondido e não isso, adianta eu resolver uma parte do problema, né? Porque exato. nas empresas onde eu implanto a educação financeira, programas internos, eu peço para o RH convidar os familiares, né? Porque eu falo, olha, às vezes o problema não é o seu funcionário. O problema pode ser um filho do funcionário, o marido, a esposa, alguém da família do seu funcionário. Por isso que ele não consegue lidar com o salário que ganha. E nesse caso, Márcio, o que aconteceu foi isso. Eu atendi um cara que parecia um pitbull lá no meu consultório. Ele estava uma fera por estar ali, caiu de paraquedas e falou, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aquela história, oferece uma água, um café, um chá, tenta conversar. E resumo dessa história também, se tornaram amigos. Gente, eles fizeram a lua de mel que eles nunca tinham feito na vida. Eles conseguiram arrumar a educação financeira e a vida deles, porque a esposa simplesmente, no dia de aniversário dos dois de casamento, marcou uma consulta lá comigo, mano. E esse cara não sabia o que estava fazendo lá. O Sim, final da história, novamente, foi boa, porque a pessoa acabou entendendo o seguinte, apesar do o homem achar que não precisa, né? A gente acha, não, eu não preciso de médico, eu não preciso disso. Acho que não precisa de educação financeira. uhum, Mas quando ele descobre que ele tem um amigo, um aliado, que está ali para resolver um negócio que vai resolver a vida atual e a futura, aí ele acaba se tornando meu amigo. E sim, realmente eu tive esse casal, é amigo até hoje também. sim. E você, mais algum caso para contar? Deixa eu ver só aqui uma coisa. A Fernanda colocou o quê? Meninas que vieram, talvez, como é que é? Meninas que vieram através do meu convite, eles são consultores financeiros e eu sei que é assunto que interessa a vocês. Legal, Fernanda. Obrigado. Uma coisa que eu atendo bastante, Altemir, saindo até um pouquinho desse lado de casais, e esse caso de casal acontece comigo também. De surpresa, a esposa dá de Uhum, presente para o marido uma assessoria financeira. E aí você fica com aquela cara que, meu Deus, né? É difícil. Mas muitos desses presentes acabam em final feliz, mas final alguns feliz. não. Alguns não. Né? Alguns a gente Uhum, acaba gerando até outros tipos de problema e aí nós não temos como ajudar quando não tem essa disponibilidade. Né? Precisam das pessoas, os dois, estarem com o coração aberto uhum, para poder aprender e para poder transformar a vida financeira. Mas muitos jovens me procuram, sabe, Altemir? Muitos jovens uhum, ali, 16, 17, 18 anos, estão começando ali na vida profissional. E o que eu sinto muitas vezes é que existe esse paradigma, esse preconceito dos jovens também. Né? Eles uhum. querem começar no primeiro emprego, e aí eu quero até te perguntar, eles já se acham investidores, né? Eles Isso. mal e mal conseguiram entender o que é um mais um, desculpa o termo, né? Mas eles já se sentem investidores, mas investidores de milhões, né? Eles não são investidores de R$ 50, não, é investidores de 5 mil, 10 mil para cima. Isso. E ganham É R$ 500, eu não consigo entender. mas é que, infelizmente, nós estamos cheios aí de youtubers e pessoas que só contam histórias vencedoras, né? Sim. E é incrível isso. Eu falei na live de quinta-feira com o Márcio Bandeira sobre isso, que tem milhares e milhares de seguidores, porque esses caras parecem que tem o toque de Midas, né? Tudo que eles fazem. Só que eu fico sempre imaginando, se o cara é tão bom, por que ele não cuida só do dinheiro dele, inclusive ainda pega emprestado de banco? Então ele Exato. precisa vender relatório, ele precisa vender curso, ele precisa fazer coisas para. E os jovens gostam de ouvir esse canto da sereia, né? A maioria que participa de um curso, por exemplo, numa corretora de valores, já vira investidor. Não é que não deva fazer, eu acho que deve. Só que é Uhum. o seguinte, realmente ele precisa entender o degrau do investidor. Alguns já querem começar lá o seguinte, ó, vou vender meu carro, vou vender minha casa, eu vou vender o que eu tenho e vou para esse mercado. Não é, porque ele é muito afoito. Né? O jovem ainda, ele não levou um revés ainda. Que no momento que ele levar um revés financeiro, ele, opa, eu vou ser mais prudente a partir de agora. Sim. É o Né? processo, né, Altemir? As pessoas elas não querem passar pelo processo de aprendizado. E aí esse processo é que vai gerando os calos, né, que vai gerando ali a experiência, e aí essa sustentabilidade financeira, que é o que eu
prego muito, né? Não adianta Uhum. você sair correndo e ter aquele boom, aquele estouro, e aí de repente você entra num vácuo, num vale. A gente precisa de, né, ter o esforço, mas entrar naquele voo de cruzeiro onde as coisas elas vão fluindo. E para Uhum. fluir precisa de processo, precisa entender cada um desses processos. E aí nós, quando chega na parte das finanças, queremos resultados muito rápido, né? Rápidos e imediatos, né? E o jovem é muito assediado, eu tenho plena certeza, por produtos e por contos da sereia, pirâmides e golpes. Isso acontece com muita frequência, né? Eu já atendi em empresas onde lá tinha o jovem aprendiz, esses que ganham 500, 600 reais, né? E realmente alguns, e eram muito poucos, já pareciam ser empreendedores. E isso eu Sim, achava muito legal. Porque uma coisa que eu bato na tecla para eles é o seguinte: primeiro, invista na sua carreira. Ó, você está aqui fazendo um estágio, o estágio tem data para terminar, invista, estude para você conseguir depois um bom emprego e aí vai sobrar mais dinheiro para você investir. Mas esse é um primeiro passo, né? Agora, se você durante esse caminho conseguir empreender, aí você talvez já vá direto, em vez de CLT, né, em vez de carteira assinada, já vai direto fazer alguma coisa. E eu sei que nós temos aqui pessoas que são empreendedoras que estão nos assistindo, viu, Márcio? que O beleza. jovem precisa desse tipo de incentivo. Eu gosto desse tipo. Isso. E esse jovem lá, eu me lembro que quando ele montou para mim, assim, mostrou, né, o plano dele, o que ele fazia com os 600 reais, os 700 que ele ganhava, Márcio, eu falei o seguinte: esse guri, esse vai ser grande. Eu falei, esse já começou muito bem, né? Então eu notava o seguinte: ele tinha a capacidade de guardar tudo que ele ganhava, reinvestir no que ele comprava para revender, acionava a sua família, suas tias. Então eu já notava que ele tinha aquela cabeça empreendedora, né? Uau. É comum encontrar gente assim? É comum, mas Não é comum, mas acontece. Normalmente as pessoas elas têm uma dificuldade de entender o empreendedorismo de verdade, né? Elas uhum. acham que mágica é diferente de ser empreendedor, né? Não existe a fantasia ali, eu vou fazer isso e de repente eu vou ficar milionário. Não. Mas quando a Monta gente uma loja, a loja vende sozinha. não tem isso, né? Agora, quando você vê uma pessoa que está preocupado em poupar, está preocupado em fazer relacionamento, né? E Uhum. ao mesmo tempo fazer render o dinheiro que ele investiu ali do poupar dele, aí nós estamos falando com gente que vai dar muito certo, que já tem uma Uhum. visão bem diferenciada. Então é esse tipo de visão que muitas vezes nós, que somos mais velhos, temos que trazer para essas pessoas, para esses jovens que estão Uhum. chegando agora, né? Uhum. Existe sim, tem como você virar a chave, tem como você ganhar dinheiro, só que tem um processo e não tem almoço grátis. E evitando que essas pessoas entrem naquelas pirâmides financeiras, né? Porque o que a gente vê é um movimento que nem está acontecendo na Black Friday agora. Muitos jovens, né, que ganham aí seus 700, 800 Isso. reais, estão comprando coisas de 1.000, 2.000 e parcelado, né? E acham que estão fazendo um bom negócio. Até podem estar fazendo, né? Se fosse um computador para estudar, para trabalhar, alguma coisa, mas a maioria, infelizmente, ainda gasta por gastar, que é o consumo compulsivo, né? Ou seja, a Sim. pessoa é influenciada a tal maneira, né, que ela acaba gastando o que ela realmente não tem. E aí dá um desdobramento. A gente está acompanhando no Brasil, entre 18 a 24 anos aí, aumentou muito o número de jovens endividados. Muito. E um dos principais vilões continua sendo o cartão de crédito, né? E o que eu tenho visto, Márcio, acredito que você também tenha visto, as fintechs ou esses bancos estão oferecendo um limite de crédito para esses jovens que é o dobro, triplo que eles ganham, né? Aí tá armada a armadilha, tá armada a arapuca, né? Tá aí Eu onde eles gostaria ganham realmente. dinheiro, né? Eles ganham dinheiro e eu falo, e aonde está a fiscalização, né? Porque assim como empréstimo consignado e outros empréstimos, né? Não pode passar de 35%, tem lá um limitador, né? Para limite do cheque especial não tem. Então qualquer jovem ganhando R$ 1.000 vai ter um limite de 3 ou 5.000. E Sim. ninguém fiscaliza isso, né? E isso nós estamos falando com um banco, porque se ele procurar o segundo banco, ele também vai conseguir um outro cartão de crédito com limite. Ou seja, mal começa a trabalhar, mal começa a ganhar dinheiro, e o que vai acontecer na sua vida financeira? Igual Titanic, né? Vai chegar uma hora Vai que afundar. afunda. É impressionante como que existe muito incentivo para o crédito, muito incentivo para o gasto, mas pouco incentivo para a educação financeira.
apesar de já ser lei obrigatória para as escolas, tá? Infelizmente nós tivemos a pandemia, né, que paralisou muitos desses processos, mas Uhum, você olha, são pouquíssimos que fazem um trabalho de educação, né, de trazer a consciência dessas pessoas. Por quê? Porque pensa-se só no hoje, né, Altemir? As pessoas pensam, eu vou ganhar uhum. hoje, eu vou garantir o meu hoje e o resto salve-se quem puder. E nós precisamos fugir, né? Nós, aqui, acho que uma das bandeiras que nós levantamos é esse alerta, né? Que dia que eu começo a fazer o planejamento financeiro? Hoje. Mas qual que é o Hoje. momento de eu tomar uma decisão? Agora, né? Porque Uhum. quanto mais tempo você posterga e prorroga, as consequências elas podem ser piores também, né? Não só para você, mas para o seu filho que vê você como teu exemplo. Sim, sim. Porque E tá aí, eles observam tudo, né? sim. Observam. Márcio, vamos lá. Tem uma coisa que está me incomodando e eu vejo que não tem saída, vai acontecer. Eu acredito que em 2021 nós vamos ter um número recorde de pessoas endividadas, negativadas, uma situação devido à pandemia, uma profecia que vai se realizar, não tem jeito, né? As pessoas tiveram redução de salário, suspensão, perderam emprego, as contas continuam subindo, né? Você mesmo postou, e é isso, o aluguel vai vencer, o aluguel será corrigido por uma inflação que está aí alta. Ou seja, as pessoas continuam gastando como se não houvesse amanhã. Nós ainda temos um Natal pela frente, um dezembro, que é um dezembro emocional, que vai mexer muito com o bolso. Aí nós temos janeiro e fevereiro, que eu falo que são os 2 meses perversos do ano, pela concentração, né, de vencimentos que tem. E como é que vai ser essa nossa economia em 2021 com essa quantidade de gente fora do crédito, porque vai estar no Serasa, e sem dinheiro? Olha, eu sempre tenho um perfil mais otimista, sabe, Altemir? Uhum, Mas tem horas que a gente precisa cair na realidade também. E eu acredito que essa oportunidade de ter essa conversa, esse papo, talvez ela possa ajudar não só quem está hoje aqui nos ouvindo ao vivo, mas quem vai ouvir depois, né? sim. Que Uhum, tome cuidado, né? Então tá se pintando uma ideia de normalidade. E eu não estou falando da pandemia, não. Eu estou falando de uhum. finanças, né? Que não, tá tranquilo, porque o mercado está reaquecendo, porque as empresas estão voltando a vender. Só que a realidade de muitos pais de família não é essa. Não é. Né? E tem Uhum. muito pai de família aí que já está sofrendo e vai continuar sofrendo. Né? Muitos que estão ali que receberam seus auxílios emergenciais, mas vai acabar o auxílio emergencial e vai estar Vai desempregado. acabar. E vai Já fazer o quê? acabou, né? E vai fazer como? É. E já acabou muita coisa, né? As pessoas estão vendo, os preços no supermercado, para quem está indo ao mercado, os preços subiram demais, gente. Ou seja, você tem uma inflação que é a divulgada pelo governo, mas você tem a sua inflação. E eu estou acompanhando a minha inflação aqui, Márcio, baseada no mercado que eu frequento e as coisas que eu compro, os preços dobraram. Ou seja, as coisas subiram muito. Eu tenho lá a minha compra do mercado, quanto que eu pagava, por exemplo, o óleo, o azeite, quanto que eu pagava o café, quanto que eu pagava os produtos, o arroz, e as coisas subiram e continuam subindo. Ou seja, a educação financeira, gente, ela serve para nos ajudar, inclusive, a olhar um horizonte de tempo maior, né? Ou seja, Sim, assim como a empresa cuida do seu futuro, as pessoas devem imaginar o seguinte: como é que vai ser janeiro, fevereiro, março, abril? Projetar já pelo menos os próximos 12 meses, né, Márcio? Por quê? Com isso, eu já sei o seguinte: olha aqui, ó, a coisa ali ficou feia. Então, se sobrou dinheiro agora, eu guardo. Então, eu começo. Eu não gosto de usar o termo reserva de emergência, tá? Eu sou um que não gosta. Eu gosto de usar nome. Então, por seguinte, eu vou fazer a reserva da faculdade dos meus filhos. Eu vou fazer a reserva para a viagem que eu preciso fazer. Eu vou fazer a reserva para trocar de carro. Então, eu gosto que as pessoas olhem no horizonte de tempo o que vai acontecer com as suas finanças e já preparem dinheiro para quando houver aquele impacto. Você sim. orienta isso também? Sim, eu sempre oriento. Precisa se preparar, né? E as pessoas elas vivem muito no hoje. Nós precisamos ter uma visão um pouco mais de longo prazo. E aí hoje eu coloquei no meu Instagram a questão do IGPM, que é a base de ajuste do aluguel, Do porque, aluguel? gente, Uhum. já está no acumulado praticamente 25%.
E aí É uma pancada. imagina tu Uma sofrer um pancada. reajuste de 25%. Muitos aluguéis, contratos de aluguéis, eles são reajustados logo no começo do ano. Só que aí Uhum, vem uhum. IPTU, IPVA, muitas escolas já estão fazendo matrícula, acreditando que vai voltar. Aí você vai no supermercado, o preço da carne é um absurdo, o preço de É, qualquer coisa é um A Cíntia, absurdo. a Cíntia colocou ali a carne, a Rita Mara colocou o leite, a Cíntia voltou a lembrar aqui também da mussarela. Olha, os preços, Márcio, estão subindo. Esses indicadores, como o do aluguel, vai ser uma pancada. As pessoas não estão preparadas para um reajuste dessa magnitude. Não estão. E não Não. esperavam. Não, Por isso que eu não, estou não, até não esperavam. incentivando as pessoas a anteciparem e a fazer algum tipo de proposta já para as imobiliárias. Porque se Isso. depender da imobiliária, eles vão ficar bem caladinho, bem quietinho, porque eles querem os 25% de Exatamente. reajuste. Eles ganham Vai, nisso, né? vai te avisar em cima da hora, Exato. né? E não Agora dá. não dá mais para ajustar, não dá mais para Uhum. renegociar. Então, tem que tomar muito Bom cuidado com o alerta. supermercado, tem que tomar muito cuidado com esses presentes de fim de ano. É uma forma de você educar o teu filho, de você ensinar o teu filho. Não seja radical, deixa o teu filho curtir o fim de ano. Tem esse Isso. tempo em família, mas sempre que eu digo, Altemir, equilíbrio. Precisamos manter o equilíbrio. Você falou uma coisa legal aqui, radical. Gente, como tem gente ensinando coisa errada em finanças? Meu Como tem Deus. gente sendo radical? E, gente, olha só, nas finanças, tá? Nós temos o lado econômico e o lado emocional. E as coisas trabalham um pouco juntas. Não é bem assim, vende a casa, vende o carro, tira o Pelo filho amor da de escola. Deus. Não pode, né, Márcio? Não, Porque pelo assim, amor de Deus. aí tem um custo emocional que eu garanto para você. Você não vai querer pagar esse custo emocional. Então não acredite em muita gente que fica dando receita aí. Muita gente fala, ah, não, faça isso. Mas ele não está interessado realmente na sua vida, tá? Nós que trabalhamos realmente com a educação financeira, a gente fica avaliando números e informações. Em dado momento, a informação ela vai valer mais que o número. Então a É o gente não famoso mexe na, né? É o Diga. famoso planejador financeiro que tem dívida, é o dentista que não tem um dente na boca, é o endocrinologista que está 100 quilos acima do peso. Gente, pelo amor de Deus, precisa ter um pouco mais de pesquisa, sabe? Um pouco mais de entender o lastro da pessoa, o lastro do que a pessoa está fazendo, porque o que tem de entendidos de educação financeira, meu Deus do céu. Né? Que E a ler pessoa um fala livro. bonito, ela leu meia dúzia de livro e ela já se acha, meu Deus, o influenciador de finanças. E tem muito É, seguidor, porque só passa a fórmula mágica, a fórmula que é fácil, mas e a pessoa não acredita, sustenta. né? A pessoa acredita, Exatamente. infelizmente acredita. O nosso tempo está voando, Márcio. Nós estamos chegando ao nosso final. O Prosa de Sim. Finanças, gente, ele é fantástico. Ocorre toda terça, quinta e sábado, 20 horas. Sempre eu trago um convidado para a gente falar desse mundo da educação financeira. E nós vamos lembrando aqui, gente, de histórias nossas, de atendimentos, de coisas. E falando também da economia, é claro, porque a gente precisa ajudar você a ter um pouquinho mais de cautela ou não ter medo exacerbado, exagerado. Nós temos os casos, né, Márcio, do otimista exagerado, que eu tento Uhum. sempre controlar o otimista exagerado, e também aquela pessoa que tem muito medo, como a gente viu ali, o Herbert colocou, né? A pessoa não abre as contas. Então a Meu gente tem Deus. que trabalhar com essas pessoas, esses valores e ajudá-los, né, a sair. Olhando já para 2021, Márcio, vamos lá. Tem muita gente, realmente, como eu falei, vai entrar o ano no vermelho, negativado. O que a gente pode ajudar essas pessoas para que elas consigam parar de fazer dívidas, primeiro e depois sai das dívidas? Eu acredito que o primeiro diagnóstico ele seja fundamental, né? Muitas pessoas ainda vão ter o 13º, ainda vão receber as férias, e esse é um momento de calma. Esse é um momento de você ter o sangue frio, né? Por quê? Porque, querendo ou não, nós não vivemos um ano normal. 2020 foi... Márcio, nós temos mais uma informação. 13º vai ser menor. Pois é, tem mais essa, né? Tem Tem mais mais essa. essa. E aí as pessoas, elas vivem como se tivesse em 2019 ainda, né? Tem muita gente que eu ouço, Altemir, que fala, não, quando chegar dia 31 de dezembro, nós vamos comemorar 2020, porque esse ano a gente vai excluir. Não tem como excluir. Na verdade, você vai sofrer as consequências das decisões que você tomou em 2020. Então, Hum, reúne sua família.
É tempo, vai comemorar, vai ter um momento agradável, mas com Ok. moderação, com segurança. Isso. Por quê? Porque Uhum. janeiro está aí. Nós já não temos tantas garantias. Agora essas garantias diminuíram. Não tem como você Isso. prever absolutamente nada. Então é tempo de reunir em família para ter o equilíbrio, ter um pouco mais de visão de longo prazo, porque senão ainda o negócio vai ficar pior. Então, a principal dica é isso. Para de fazer mais dívida. Você já fez a tua quantidade de dívida para 2020, já tá bom. Aí para de fazer e já não entra 2021 com mais dívida. E aí essas dívidas que você fez, começa já a tentar renegociar. Isso. Começa pelo menos tentar conversar para ver. Não pode pagar, a palavra é essa, não pode e não pode. Infelizmente, se você não tem condições, não pague. E tenta fazer o que eu chamo de queda de braço, sabe, Márcio? Eu sempre falo o seguinte, olha, apesar, né, de o consumidor ser o elo mais fraco, apesar disso, né, ele ainda tem muito poder, né? Então ele ainda pode tentar fazer uma queda de braço, que em dado momento talvez ele consiga renegociar essas dívidas com um valor menor. Mas o que ele tem que fazer? A lição de casa. Ele tem que poupar, apertar os cintos, sobrar um dinheiro para quando chegar essa maravilhosa notícia, dizendo o seguinte, olha, estou te dando 70% de desconto. Ou eu já vi casos, Márcio, de 90% de desconto. Né? Então, quando chegar essa bela notícia, você está com o dinheiro guardado e quita a dívida e ó, está livre. É isso. Eu concordo e assino embaixo. Joia. Muito bem, Márcio, fala um pouquinho aí de você, do seu trabalho, como é que você atende as pessoas, quais são os seus projetos. Bom, a minha empresa, a Coin Planejamento Financeiro, então eu atuo com palestras, treinamentos, mentorias individuais, mentorias com casais, faço atendimento com jovem, né, jovem primeiro emprego, para que ele já consiga projetar os próximos passos da maneira correta. E é isso, sempre trabalhando com educação financeira, com muita paixão, com muita entrega, com muita responsabilidade, porque sabemos, né, que está lidando com o dinheiro das famílias, com as conquistas das famílias, então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Ó, E é preste isso. atenção, o Márcio está falando uma coisa muito importante, tá? Nós não damos dica, a gente não sai soltando qualquer coisa, é conselho. Dica. Eu nunca vi uma dica funcionar. As pessoas acham que elas são parecidas, até você pode procurar no dicionário, né? É que o conselho, gente, o conselho ele é mais perene, ele é por mais tempo. Por exemplo, se eu estivesse dando um conselho para o meu amigo Márcio, eu quero encontrar o Márcio ano que vem ou daqui a 2 anos, eu quero olhar no olho dele, eu quero conversar com o Isso. Márcio. Agora, se eu não vou saber o que acontece com a vida do Márcio, eu solto uma dica e vou embora, vou para outro lado, porque eu nunca mais Some. vou ver o Márcio. Então, o que você colocou é muito bom. Que bom que você vai desse atendimento para casais, jovens. Que bom, Márcio, aí. Deixa aí o seu site, deixa aí o seu contato. Vocês me acham tranquilamente nesse Instagram, coin.planejamento, e tem o meu pessoal também, que é planejador_Márcio. Eu sou bem forte nas Joia. redes sociais aí, tem no Facebook, mas o forte mesmo é no Instagram. Ali facilmente vocês encontram materiais meus, e vai ser um prazer tirar dúvidas e poder ajudar vocês no que vocês precisarem. Bacana. A Rita Mara colocou ótimos posicionamentos, professores, obrigado. Rita Mara, que bom que você está com a gente aí. A Fernanda Costa, obrigado, vocês mudam vidas. Olha, Fernanda, é isso que a gente espera mesmo. A nossa Esse é o ideia nosso, esse é o nosso desejo. não é só ganho financeiro, não. Eu viajo o Não. Brasil ministrando palestras e cursos, né? Não viajei esse ano por causa da pandemia mesmo, muita passagem cancelada, muita coisa cancelada. Mas dá um prazer, né, Márcio, voltar numa cidade, voltar numa empresa. E já aconteceu de eu entrar no portão da empresa, professor, eu falei, nossa, como é que a pessoa lembra? Mas é que mudou a vida dela, viu, Fernanda? Então, realmente, Exatamente. a gente gosta do que faz, a gente é remunerado por isso, mas o propósito é mudar vidas, melhorar vidas. Por quê? A gente quer que os casamentos continuem, que os lares continuem, que a pessoa possa trabalhar tranquilamente, né? Que as pessoas não acabem tirando a sua vida por problemas financeiros. Infelizmente isso acontece, mas fica meio abafado porque ninguém gosta de falar nisso. Mas chega um momento, uma pressão tão grande que as pessoas, infelizmente, acabam perdendo até a vida, né? Chegando à depressão, etc. Verdade. Muito bem. Prosa de finanças hoje com meu amigo Márcio aqui. Muito obrigado, Márcio. Espero que quando melhorar eu dê um pulo em Florianópolis. Por Saudade aí de favor. comer uma ostra. Espero que ainda esteja funcionando lá. Como é Sim. o
Nostradamus, era isso? Ostradamus. Ostradamus, eu conheço um pouquinho. Gostava de levar meus filhos na praia da Daniela. Top de linha. Sem onda, tranquilo, né? Maravilhoso. Tal. Sim. Vai ser um prazer receber vocês aqui em Floripa. Eu acredito que esse próximo ano a gente terá essa oportunidade. Obrigado, Altemir, por esse carinho, por poder me convidar, me chamar. Conte comigo, meu amigo, para aquilo que você precisar. E Obrigado, também estarei em Curitiba aí para a gente poder ter um tempo juntos aí. Opa, Curitiba eu vou te levar aqui em Santa Felicidade. Todo mundo gosta de uma comida italiana lá. Top. A Cíntia colocou muito bom, tem sido muito edificado com essas lives, esses dois de hoje, então, bom demais. Obrigado, viu, Cíntia? Obrigado por todos que participaram. Gente, meu site é altemirfarias.com.br. Vai lá, gente, tem o e-book, tem as planilhas, e a nossa proposta é sempre falar de finanças do dia a dia, tá? Aqui vocês estão vendo o Márcio, Altemir, a gente fala o que a gente vive. Tá? A gente já usou cartão de crédito, usa, a gente sabe os problemas, nós já ficamos endividados, saímos de dívidas, a gente sabe o que está falando, né? E Sim. São anos de experiência. Então, por favor, se você gostou, entra aí nas nossas redes sociais, participe, envie suas perguntas. Tem gente que assiste realmente depois a live, Márcio, e eu vou lá e respondo, sabe? Isso. Aparecem muitas perguntas. Gente, uma boa noite, fica com Deus. Márcio, mais uma vez, obrigado, meu amigo, por ter participado. Essa live vai ficar gravada e você vai ver aí no IGTV. Até a próxima. Uma boa noite para todos. Tchau, Altemir. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite para vocês. Um abraço.